A paz do Senhor, amados ouvintes, está começando neste domingo mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Uma programação especial que nós preparamos aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma programação de louvores, de mensagens da palavra do Senhor, pregada aí pelos nossos pastores. E pedimos que você continue nos assistindo neste domingo, que é uma programação muito especial, preparada com muito carinho para você nesse dia de hoje. E a Ezequias defendeu em nome do Senhor. Foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará a um lugar seguro, pra onde acalmaria, acalmaria, acalmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Você crê nessa tarde? Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois ele é rei. Sim, o dono deste mar, Jesus, também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. No meio dessa luta ele te ensina, te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho, ele dá rumo ao teu barquinho e nessa tarde vai te guiar a um lugar seguro, acalmaria.
Deus, como é difícil nós termos paz em meio à tempestade, em meio ao problema. Feche os teus olhos por um momento. Quando tudo parece que está dando errado, você não consegue enxergar nada. Não consegue ver uma saída. E no meio dessa tribulação, nesse mar turbulento, e Jesus te diz para você ter paz. Como isso pode ocorrer no meio de uma tempestade? Nós não ficarmos com o nosso coração aflito, angustiado. Mas a Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento. E essa é aquela paz que quando uma pessoa olha para você que está tudo acabado na tua vida, mas você vem num culto como esse e adora a Deus, porque você tem paz com Cristo. Porque no meio dessas dores que você sente no teu corpo, você tem paz com Cristo e sabe que Ele pode te curar. E sabe que Ele pode salvar o teu lar, a tua casa. Você tem paz com Ele. Ramandarabagai. Esta é a paz que excede todo entendimento humano, que nós não conseguimos entender como uma pessoa pode estar tão calma no meio de uma tempestade. Este é um servo e uma serva que confia no Deus que ele serve, que não deixa de vir aos cultos por um problema, não, mas sabe que aqui é o lugar da vitória, que aqui é o lugar da bênção. Pois nós temos uma promessa. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, não está sozinho não. Tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois Ele é Rei. Sim, o dono deste mar, Jesus, também é teu dono. Tenha convicção nesta tarde que Ele não te abandonou. Eu sei, só está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar com tudo, não parar de avançar, mas parar só para lhe escutar e entender que é lá de cima que a tua rota Ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará a um lugar seguro. A calmaria, a calmaria, a calmaria, a calmaria. Sabendo que eu estou no mundo por um pouco de tempo, às vezes me pego pensando em como será naquele dia quando Jesus chamar meu nome. Quais obras eu irei lhe apresentar? Do que adianta fazer muito
Se o que eu faço é só pra mim, se Deus em carne veio ao mundo e me ensinou o que é servir, eu quero começar de novo. Eu quero servir a todos que Deus colocar em minhas mãos com muita gratidão. Eu quero ser a diferença, eu quero ser uma bênção como Abraão se entregou por sua geração e foi pai de multidão. Sabendo que eu estou no mundo por um pouco de tempo, às vezes me pego pensando em como será naquele dia quando Jesus chamar meu nome. Quais obras eu irei lhe apresentar? Do que adianta fazer muito se o que eu faço é só pra mim? Se Deus em carne veio ao mundo e me ensinou o que é servir, eu quero começar de novo. Eu quero servir a todos que Deus colocar em minhas mãos com muita gratidão. Eu quero ser a diferença, eu quero ser uma bênção como Abraão se entregou por sua geração e foi pai de multidão. Aleluia! Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé neste momento. Aleluia! Quantos querem fazer a diferença nesta geração? Aleluia! Aleluia! Quantos estão disponíveis para Deus? Aleluia! Quero te convidar a cantar comigo. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Deus poderoso. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. O vocal pode me ajudar. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui. Levante a sua mão e diga: eis-me aqui. 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 Quando não se cansar, eis-me aqui. Eis-me aqui. Mesmo sem forças, eis-me aqui. Eis-me aqui. Mesmo enfermo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Mesmo sem dinheiro, eis-me aqui. 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 Eis-me aqui.
Eu quero servir a todos que Deus colocar em minhas mãos com muita gratidão. Eu quero ser a diferença, eu quero ser uma bênção como Abraão se entregou por sua geração e foi pai de multidão. Ensina a ser não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, é experiências pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma. Joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Ei, fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma. Não perca, não perca. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Hoje você não esteja entendendo. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento.
confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. O segredo é confiar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Não adianta, o inimigo insiste, ele não vai conseguir embargar nossa vitória. Quem nos garante nunca soube o que é perder. Tem nas mãos todo o poder quando luta é pra vencer. Oh, aleluia! Quando ele faz, não existe quem desfaz. Capacita o incapaz, dá vitória pra quem quer. Quando ele quer, usa um profeta para auxiliar. O azeite da viúva faz multiplicar. Rasga o céu e manda chuva pra te abençoar. Quando ele quer, volta o relógio só pra te honrar. Muda a lei, muda cenário só por te amar. Como este Deus não há. Quando ele quer, faz o homem cheio da sua unção. Com apenas uma queixada põe 1000 homens no chão. Jamais deixe um servo seu na mão. Ele é Deus de poder, faz vencer quem nele crê. Então adore este Deus, exalte este Deus. Sobre tudo e sobre todos é Senhor. Então adore este Deus, exalte este Deus. Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor. Quando ele faz, não existe quem desfaz. Capacita o incapaz, dá vitória pra quem quer. Quando ele quer, usa um profeta para auxiliar. O azeite da viúva faz multiplicar. Rasga o céu e manda chuva pra te abençoar. Quando ele quer, volta o relógio só pra te honrar. Muda a lei, muda cenário, nunca te amar. Como este Deus não há. Quando ele quer, faz o homem cheio da sua unção. Com apenas uma queixada põe 1000 homens no chão. Jamais deixa um servo seu na mão. Então só olha pra ele. Ele é Deus de poder, faz vencer quem nele crê. Então adore esse Deus, exalte esse Deus. Sobre tudo e sobre todos é Senhor. Então adore esse Deus, exalte este Deus. Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor. Então adore este Deus, exalte este Deus. Sobre tudo e sobre todos é Senhor. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Não perca o foco neste Deus. Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor. Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor. Sobre tudo e sobre todos Ele é Senhor.
Senhor, Ele é Senhor, Ele é teu Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, serei salvo eu e a minha casa, se eu obedecer. Ele guardará essa aliança até 1000 gerações. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar. Aleluia. Porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra a minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho querido vai voltar pra casa, quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros, arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao povo, até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Aleluia. Deus é fiel. Oh, nós te louvamos nesta tarde, Senhor. Glória a Jesus. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Aleluia. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar. Creia, mãe, nesta tarde, aleluia. Porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar. Proclame nesta tarde: nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra a minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho querido vai voltar pra casa, quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros, arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao povo, até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Deus é
Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 18 e verso 21, e também em Gênesis, capítulo 3 e verso 19. Provérbios 18 e 21, Gênesis, capítulo 3, verso 19. Todos abriram? Vamos ler então. Eu anunciei em segundo lugar Gênesis, porque nós vamos ler Gênesis em primeiro lugar. Diz assim, Gênesis 3:19: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém? Vamos ler agora Provérbios 18, 21. Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua,
O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Os irmãos podem sentar. Meus amados, a palavra de Deus nos fala que lá quando o ser humano pecou, o ser humano trouxe sobre si a maldição do pecado. E o trabalho que antes era prazeroso, tornou-se agora motivo de sofrimento. Muitas pessoas acham que o céu vai ser um lugar em que nós não vamos trabalhar. As pessoas estão totalmente equivocadas. As pessoas que forem salvas pelo Senhor Jesus, diz a Bíblia Sagrada, vão ser chamadas para governar o mundo que há de vir. Nós vamos trabalhar muito mais do que trabalhamos aqui. Porque hoje nós trabalhamos aqui e dependemos das nossas limitações, dependemos por isto, dependemos do sono, dependemos da nossa alimentação. E quando nós não conseguimos usufruir do sono, da alimentação, nós sentimos, eu estou sentindo fortemente, agora fazem mais ou menos uns 10 dias, que eu tenho trocado a noite pelo dia, porque durante o dia eu não consigo escrever, em razão que a interrupção, toda hora interrompendo. Então, para eu escrever, tenho que escrever muitas coisas, já consegui escrever parte do Manual de Líder de Jovens, estou escrevendo a apostila da Escola de Formação de Obreiros, estou escrevendo a próxima revista da Escola Dominical, estou escrevendo também o próximo módulo da Escola de Cavalheiros. Para eu escrever toda esta multidão de coisas que eu tenho que escrever, eu tenho que trabalhar de noite. Então, eu chego em casa, agora possivelmente vou trabalhar. Até que horas trabalho? Até ali, por volta de 8 da manhã, 8h30, 9 horas. Quando começa o barulho, então eu vou descansar um pouco. E isso, então, gera um cansaço mental. E quando nós chegarmos no céu, não vai ter isto. Então, lá nós vamos trabalhar mais do que aqui. Aleluia. Então, quem não gosta de trabalho, o céu não é o teu lugar. Só que lá nós não vamos ter cansaço. Vai ser uma alegria, vai ser um prazer nós trabalharmos no céu. E assim era quando o ser humano não tinha pecado. Mas quando o ser humano pecou, aí sim o pecado trouxe o cansaço. O pecado trouxe aquela dificuldade para trabalhar. E Deus disse então para o homem, no suor do rosto comerá o teu pão. Mas Deus, sendo tão maravilhoso, Deus agora, na segunda passagem que nós lemos, Deus dá um alívio para a gente. E Deus disse assim, olha, no suor ou do suor tu vais tirar o teu pão, mas eu vou te dar uma chance. Aleluia. O que bem utilizar das palavras, também vai comer do fruto. Então, Deus está dizendo que aquele que bem utilizar das palavras, não vai precisar suar tanto. Quanto mais você utilizar das palavras de uma forma como Deus quer, menos você vai suar. Vai ser mais leve a vida, vai ser mais fácil ganhar dinheiro, vai ser mais fácil administrar teus negócios, se você utilizar bem a sua língua. Glória a Deus. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isto, então. Nas terças-feiras passadas, nós estudamos a respeito de como agradar a Deus com as nossas palavras. E Jesus disse que aquele que não utiliza bem as suas palavras, que as utiliza de forma leviana ou de forma pecaminosa, de maneira alguma
herdarão o reino dos céus. Mas agora eu quero falar sobre como não somente agradar a Deus, mas como agradar os seres humanos. Como que você consegue, segundo aquilo que Deus está falando, suar menos para ganhar o pão? Então, a primeira coisa que Deus nos fala, vamos ler Provérbios 25, 11. Vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3. Provérbios 25, 11. Todos juntos. 1, 2, 3. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, o primeiro ponto que Deus chama a atenção para nós, se você quer suar menos, se você quer levar uma vida mais leve aqui na terra, eu não estou falando só em entrar no céu, em entrar na glória de Deus, que nós já estudamos isso nas terças passadas. Agora eu estou falando sobre a terra. A palavra de Deus está dizendo que a primeira coisa que você tem que aprender é saber dizer a palavra a seu tempo. Mesmo palavras corretas, mesmo palavras sãs, mesmo palavras sadias, mesmo palavras santas, até mesmo uma exortação santa, até mesmo uma palavra de Deus, até mesmo uma profecia. A palavra de Deus nos diz que este mandamento de dizer a palavra a seu tempo vale até mesmo para uma profecia. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, a palavra nos explica em diversos versículos, eu não vou lê-los aqui, porque as horas estão aí adiantadas. A palavra de Deus diz o seguinte, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, não é o Espírito Santo, mas o espírito do profeta. Então diz a Bíblia que se alguém recebe uma mensagem do Espírito Santo, ele recebe no seu espírito. Então, o Espírito Santo, ele não está sujeito a nós. Mas a partir do momento que o Espírito Santo me dá uma palavra, uma revelação, meu espírito, a minha mente vai ter que saber qual é a hora de eu falar aquela profecia. Então diz a Bíblia Sagrada, se já estiver aí 2, 3 falando em línguas altas ou um profetizando, eu vou segurar. Eu não vou sair atropelando o outro profeta, porque eu tenho que ouvir, eu tenho que dizer mesmo uma palavra que Deus me dá, eu tenho que saber dizê-la ao seu tempo. Então, veja, por que eu ponho esta regra como regra número 1? Porque aqui a gente não está falando de palavras erradas, é o nível mais básico da boa comunicação. É saber o que eu tenho que dizer e, mais do que isto, o tempo que eu tenho que dizer. Quando é que eu tenho que falar? Então, veja, às vezes você tem que dizer uma coisa para a tua esposa, você tem que dizer uma coisa para o teu filho. Às vezes você tem que falar uma coisa para a tua esposa, e aquilo que você tem que falar é uma verdade, e aquilo que você tem que falar foi uma revelação que Deus te deu. Mas se você falar na hora errada, aquilo glorioso que Deus te deu se perde. Porque você não escolheu o tempo. Você não escolheu o tempo que aquela pessoa tinha para ouvir. Aí você fala uma coisa certa, mas no tempo errado, na hora errada. Aí você diz assim, eu sou João Batista, eu tenho que falar. Não. Bom, João Batista perdeu a cabeça.
Não esquece disso. Agora, João Batista falava as palavras ao seu tempo. Tanto é que quando Jesus se levantou, ele disse, bom, é hora de eu me retirar. Ele dizia, aquele que vem após mim é maior do que eu não sou digno de desatar a sandália de seus pés. Ele sabia o seu tempo. Quando Jesus apareceu, ele se recolheu. Palavras ditas ao seu tempo. Por que e como eu tenho que dizer as palavras ao seu tempo? Em primeiro lugar, vamos saber como é que eu consigo dizer as palavras ao seu tempo. Quais são as orientações que a Bíblia me dá para que eu diga palavras ao seu tempo? A primeira orientação está em Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Vamos ler juntos? Tiago 1, 19 e 20. Toda a igreja comigo. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A palavra de Deus aqui está nos dizendo, então, que o primeiro ponto que eu tenho que ter na minha vida, para que eu consiga dizer palavras ao seu tempo, para que as minhas palavras sejam como maçãs de ouro em salva de prata, ou seja, sejam palavras poderosas, palavras preciosas. A primeira coisa, então, eu tenho que ser tardio no falar. Eu não posso ter a minha fala vinculada com as minhas emoções. Eu não posso ter a minha fala vinculada com a minha ira. A palavra de Deus está dizendo que, olha o que a Bíblia está dizendo, mesmo que eu fale coisas de Deus, mesmo que eu fale coisas de Deus, se eu falo com ira, a minha ira não opera a justiça de Deus. Veja, olha que coisa séria. A Bíblia não está dizendo que a ira do homem não opera a justiça do homem. A Bíblia está dizendo que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, mesmo que eu fale coisas de Deus, mas se eu falar com ira, esta vinculação das minhas emoções com as minhas palavras, elas vão fazer com que essas palavras de Deus sejam ditas fora de hora, sejam ditas de uma maneira errada, sejam ditas com violência, sejam ditas de uma maneira que aquilo que é divino se mistura com o que é humano. Eu pergunto para vocês, irmãos, se a água é o bem da vida, o ar e a água são dois elementos essenciais. O ar em primeiro lugar e a água em segundo lugar. Agora escute, pegue tanto o ar quanto a água, o ar, pega o oxigênio e mistura o oxigênio com butano, com metano, com outros gases venenosos. O que vai acontecer? Ainda que ali tenha o oxigênio, mas aquele oxigênio misturado traz morte. Pegue a água, traz a água para dentro de casa num cano enferrujado. Você teria coragem de tomar a água saindo toda enferrujada do cano? Você não teria coragem. Porque ali tem água, mas tem ferrugem. Agora veja, se a água de Deus, se a justiça de Deus se mistura com a tua ira, isso não opera a justiça de Deus. Você misturou coisas divinas com a tua ferrugem humana, com a tua ira, com a tua emoção.
Não opera a justiça de Deus. A ira do homem, diga comigo, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso a palavra de Deus está dizendo, você tem que ser tardio no falar. Você tem que dar tempo para as tuas palavras passarem por um filtro. Aleluia. Se lá na tua casa está saindo água enferrujada, mas você acopla, ali na torneira você acopla um filtro. Em vez da água sair diretamente, como vem lá da caixa d'água do departamento municipal, que trata da água, e ela, antes de sair ali na boca, no bocal da torneira, ela passar por um filtro, aquela água vai ser limpa. Aleluia. Ela saiu lá da caixa d'água, ela saiu lá da hidráulica municipal limpa. Passou pelo cano, ficou suja, mas aqui na ponta, ela fica limpa de novo. E quantas vezes acontece isso? A revelação de Deus vem limpa. E quando chega em ti, se mistura com a tua ira, se mistura com as tuas emoções. Você tem que colocar um filtro aqui na ponta, para que a água aqui saia do mesmo jeito que saiu de lá. Glórias ao nome de Jesus. Então Deus está dizendo que esta é a primeira razão pela qual você tem que ser tardio no falar. Você tem que deixar o teu impulso da palavra passar por filtros divinos. Glória a Deus. Agora surge a primeira pergunta: como ser tardio no falar? Pastor Humberto, eu sou rápido, eu sou ligeiro. Bateu, levou, toma lá, dá cá. Como é que eu vou fazer para isto acontecer? Como ser tardio no falar? Provérbios capítulo 17, verso 27. Vamos ler o que diz a palavra de Deus, todos juntos? 1, 2, 3. Quem retém as palavras possui o conhecimento. O sereno de espírito é o homem de inteligência. Então, o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo aqui que para você ser tardio no falar, você tem que aprender a reter as palavras. Você tem que aprender a reter as palavras. Quem retém as palavras possui o quê? Possui o quê? Possui o quê? Conhecimento. Então veja, em primeiro lugar, você tem que aprender a reter as palavras. E a Bíblia diz que esta capacidade de reter as palavras, ela provém, em primeiro lugar, do conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento que você está tendo hoje. Deus está te dando um conhecimento que é totalmente diferente daquilo que você aprendeu do teu pai, da tua mãe. Se lembra o teu pai metido a machão? Teu, quem sabe, avô, bisavô, dizia assim: gaúcho não leva desaforo para casa. Homem não leva desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa. Quem já ouviu essa história furada? É. Tem os quantos estão lá no cemitério por causa disso. Tem os quantos que tiveram que suar mais do que era necessário, porque não aprenderam a reter as palavras. Hoje nós vínhamos indo no carro aqui para a igreja, e quando nós paramos numa sinaleira, ao nosso lado parou um homem, e este homem estava fumando, e este homem, ele acendeu um cigarro, tirou um cigarro da caixinha de cigarro, acendeu o cigarro, e pegou a caixa de cigarro e jogou no chão.
Irmãos, sou sincero com vocês, me deu vontade de abrir o vidro e dizer assim: ô meu amigo, eu ia falar direitinho com ele, né? Ô meu amigo, sujando a rua, né? E voltar a fechar a minha janela. Me deu vontade. Me deu vontade. Mas aí, na mesma hora, veio o conhecimento de Deus na minha vida. E o conhecimento dado pela palavra de Deus diz assim: aquele que se intromete em questões alheias é como um homem que agarra um cachorro pelas orelhas no meio da rua. Pitbull ainda, não diz pitbull, pitbull eu estou colocando aqui. Né? O que eu tenho que meter? Não é problema meu. Problema da prefeitura, problema do Melo. Problema do prefeito. Né? Não é a minha casa que vai ficar suja. A igreja, a cidade também é a minha casa, né? Mas que dá vontade, dá. Que dá vontade de falar, dá. Que dá uma coceira na língua, dá. Mas aí que entra a questão do controle de Deus, que, em primeiro lugar, diz a Bíblia, nos é trazido pelo conhecimento. Conhecimento que vem da palavra de Deus. É por isso que é tão importante, irmãos, o que nós vamos começar domingo aqui. Domingo que vem tem Santa Ceia, né? Amém? E domingo que vem nós vamos começar o quê? O plano anual de leitura bíblica. Oh, glória a Deus! Quanto mais a igreja vai lendo, mais vai sendo cheia do conhecimento de Deus. Mais vai sendo cheia do conhecimento de Deus. E mais você consegue reter as palavras. Porque quando você enche a tua vida com palavra, com conhecimento, você está adquirindo o que eu falei lá que a gente tem que ter na boca? O filtro. Diga assim: a palavra de Deus é o filtro. É o filtro. Se a minha mente estiver cheia da palavra, eu vou ter um filtro. Um filtro para falar com a esposa, um filtro para falar com o chefe, um filtro para falar com o empregado, um filtro para falar com o vizinho, um filtro para falar com o subordinado, um filtro para falar com o dono da empresa. Só aí, meu irmão, você já sai disparado na frente dos teus colegas. Só em saber reter as palavras, você já vai suar menos. Você já vai ter que brigar menos. Você vai entrar em menos confusão. Só aqui, só na primeira camadinha do filtro. Quem pode dar glória a Deus? Reter. Venha à vontade de falar. Veja, a Bíblia não está dizendo que você não vai ter vontade. Eu sou sincero, me deu vontade de falar com ele. Mas a Bíblia diz, você vai reter. Você vai reter. Oh, glórias a Deus. Quem pode dar glórias a Deus? Amém. Aleluia. Agora, vamos em frente. A palavra de Deus agora diz que esta retenção das palavras vai depender, então, do conhecimento e da serenidade de espírito que é trazida pela Todo mundo. Vamos lá, interpretação de texto. O que diz aí? Todo mundo. 1, 2, 3. E o sereno. Então veja, olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, irmão Leonardo, que nós temos duas coisas que nos movem a falar. É a nossa inteligência e são as nossas emoções.
São as nossas emoções, a nossa inteligência. Tua esposa vem, você está lá trabalhando, né? E a esposa vem e traz lá um suquinho gelado. Aí você nem pensa, você olha assim, ai amor, te amo. Te amo. Né? Nem pensou. Porque se você pensasse, não ia só dizer te amo, ia dar um beijo nela também. Mas é no automático. Te amo. Né? Te amo. As irmãs devem estar em meu beijo, vocês estão dizendo assim. Então veja, a palavra de Deus está dizendo que é uma disciplina, diga comigo, é uma disciplina. É uma disciplina. Eu ser governado pela inteligência. Inteligente é o que é governado pela inteligência. E a palavra de Deus diz que quando nós começamos a nos disciplinar com isso na nossa vida, isto traz serenidade de espírito. E a serenidade de espírito vai fazer você reter as palavras. E quando você começa a aprender a reter palavras, você já começa a suar menos. Se incomodar, se atribular, pode dar glória a Deus? Vamos prosseguir agora no que diz a palavra de Deus. Agora, vamos ler Provérbios ainda 29 e 20. Provérbios 29 e 20 dá um puxão de orelha em nós agora. Todos juntos. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Tem visto? Ei, você tem visto? Às vezes você vê esse camarada quando te olha no espelho, né? Olha o que a palavra de Deus diz. O que está escrito? Toda a igreja lendo comigo. Misericórdia. Sabe o que é insensato? Sensato é um bobinho, é assim meio doentinho da cabeça. Pessoa que não bate tico com teco. Deus está dizendo, olha, a pessoa ser meio bobão é menos pior do que quem é precipitado no falar. Porque ninguém vai levar um tiro na cara por ser meio bobão, mas por ser precipitado nas palavras, sim. Ninguém vai armar confusão sendo bobão. O bobão, todo mundo diz assim, é um bobão. É um insensato. Bobão lá diz uma coisa lá, né, a pessoa, né, meio pancadinha da cabeça, ele diz um negócio lá, todo mundo, coitadinho dele. Mas o precipitado nas palavras, irmão, tem tanta gente que levou facada, está disciplinado, perdeu mulher, perdeu família, por ser precipitado. Feriu pessoas, feriu amigos, feriu a esposa, feriu o marido, feriu o filho, feriu o pai, feriu a mãe. E depois chega e diz assim, me perdoa. E ele acha que a pessoa tem obrigação de perdoar depois que ele feriu, que ele machucou. Aí quer que a pessoa esqueça, mas é um carnal mesmo, eu pedi perdão para ele. Precipitado nas suas palavras.
Aí você faz feridas. Você faz feridas no outro. E quer que todas as feridas que você fez sejam curadas só porque você diz, me perdoa, me desculpa. Feridas na alma, às vezes, custam mais a curar do que feridas no corpo físico. Você quer pedir para Deus, Senhor, me ajuda a ser sereno de espírito, a ser governado pela minha inteligência. Amém. Glória a Deus. A irmã está dizendo que é tudo que ela precisa. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Agora, a palavra de Deus está dizendo, então, os efeitos que nós temos ao sermos tardios no falar. Em primeiro lugar, quando você consegue frear, reter as tuas palavras, como já disse, você coloca filtros. E o primeiro filtro que você coloca, qual é o primeiro filtro que você coloca quando você retém? É o próprio Deus. Porque se você já tem o conhecimento, e agora você retém, você vai comparar aquelas palavras que estão quase saindo, você vai comparar com Deus. E olha o que diz o Salmo 141, no versículo 3. Salmo 141, versículo 3. Vamos ler todos juntos? A oração do salmista. Quem sabe é a oração que a gente mais precisa fazer hoje, né? Vamos gritar esta oração. Não fale baixinho, não, fale alto. 1, 2, 3. Oh, aleluia! Vamos clamar isso para Deus? Vamos clamar, clame, leia clamando. 1, 2, 3. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! A palavra de Deus aqui nos mostra que o salmista, quando o salmista dá-nos a impressão assim, o salmista ia falar, retinha as palavras e gritar, Deus, põe guarda a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Passa por Deus. Entre você e a pessoa que te ouve tem que ter Deus. Aleluia. Você está entendendo o que a palavra de Deus está falando? Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem aqui, irmão José Dani, faz favor. Fazer aqui uma coisa arriscada. Se eu errar a mira, tu me perdoa, tá? Segura aqui, por favor. Esse plástico aqui vai representar Deus, certo? Há palavras que nós dizemos que são como uma cusparada no rosto de alguém. Olha só isso aqui. Onde ficou o guspe? Entre você e a pessoa tem Deus. Entre você, deixa aí, tá sujinho. Entre você e a tua esposa, que é uma serva de Deus, tem Deus. Entre você e o teu filho, que é um homem de Deus, tem Deus.
Se você e teu marido, que é um servo de Deus, um obreiro, tem Deus, minha senhora. Senhor, não te ponha como vítima das minhas palavras, mas não, seja o Senhor guarda das minhas palavras. Seja guarda da porta dos meus lábios. Deus, põe guarda. Deus, vigia. Aleluia, que todo mundo diga que a irmã Simone está dizendo, obrigado, Senhor, pela chance. Aleluia. Vamos dizer, obrigado, Senhor, pela chance. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Quantas oportunidades perdidas, quanta tranqueira na vida da gente. Quanta energia, preste atenção aqui, quanta energia que as famílias, que os casais às vezes gastam para recompor situações que não precisariam ter existido. Se houvesse Deus como guarda da boca, aleluia, 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 oh, aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós devemos também, meu Deus do céu, já passou a hora, não vai dar para continuar. Vamos ficar em pé. Vamos ficar com essa oração que a irmã Simone fez. Senhor, dá uma chance para mim. Me dá inteligência, me dá serenidade de espírito. Se você quer pedir isto para Deus hoje, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Se você quer uma oração nesse sentido. Vamos clamar isso a Deus. Senhor, me dá serenidade de espírito. Me dá inteligência no falar, Senhor. Me dá capacidade espiritual para reter as palavras. Sai do seu lugar e venha vindo, chegue pertinho aqui. Vamos pedir para Deus isso, Senhor. Hoje a oração vai ter esse foco. Senhor, nos dá capacidade de reter as palavras. Nos dá esta capacitação. Vamos orar só sobre esse assunto. Esse é o ponto. Claro, se você precisa de cura divina, vamos orar também. Se você quer salvação, quer perdão de pecados, vamos orar também. Mas em relação à mensagem que nós pregamos hoje, vamos pedir isso para Deus. Senhor, me dá capacidade para reter as palavras, para colocar o Senhor como filtro, o Senhor como guarda, o
o Senhor como guarda da minha boca, como vigia dos meus lábios. Bendito seja o nome de Jesus. Oh glória, 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 glória. Chela mandarasho rabai, reglabara for reclastur restor te crai restor de ardarai. Roclobaha fashantara masturi clera duri hida clor teribalasai. De barro clostorovo rohur de hidara baruri crestarabantarakai. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero clamar a Ti agora, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, pela ação maravilhosa, gloriosa do Teu Espírito Santo, nos dando inteligência, Senhor, nos dando inteligência, nos dando inteligência, nos dando inteligência. Inteligência, Senhor Deus, para não falarmos mediante as nossas emoções, não falarmos mediante as nossas iras, não falarmos, Senhor Deus, senão com palavras ditas ao seu tempo. Rogeshere vorre lagrorelar de verra lagresho reblacanda. Roba blá farasta lorida lagrahaya. Domina-nos pelo Teu Espírito Santo. Domina-nos pelo Teu Espírito Santo. Domina as nossas vidas pelo Teu Espírito Santo. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glórias ao nome de Jesus. Dá-nos esta graça, Senhor, não somente para termos comunhão contigo, mas dá-nos esta graça, Senhor Deus, para nós crescermos aqui na terra também, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para avançarmos na nossa comunicação interpessoal. Dá-nos graça, Senhor, para os Teus servos poderem crescer na sua empresa, crescer, Senhor, na sua vida familiar, construir relação sólida na vida familiar, construir um casamento abençoado, construir, Senhor, filhos que serão bênção na sociedade. Senhor, ajuda-nos, dá-nos a Tua graça, Senhor, para reter palavras, dá-nos inteligência, Senhor, para termos serenidade de espírito. Chela rodera regalabara volecai o reblastero clebaragaia. Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos cheios do Teu conhecimento, cheios da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Ajuda-me, Senhor, ajuda a Tua igreja, ajuda os Teus servos a termos uma vida tranquila, uma vida abençoada, uma vida que possamos ter atitudes construtivas. Aleluia, palavras que vão construir pontes, e não destruir pontes. Oh, meu Deus, que a Tua palavra se faça viva na Tua igreja, que a Tua palavra, Senhor, não seja somente palavras humanas, intelectuais, mas que a Tua palavra, Senhor, seja convicção, seja, Senhor, seja uma obra do Teu Espírito que conceba uma vida nova na vida deste homem, desta mulher.
Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não sai do seu lugar, por favor, não sai do seu lugar. Eu pergunto se existe alguém no nosso meio que ainda não é crente, ou estava afastado dos caminhos do Senhor e quer uma oração especial, quer pedir: Deus, eu quero que o Senhor domine a minha vida, eu quero que o Senhor perdoe meus pecados, eu quero ser um crente. Se tem alguém, levante a mão. Tem alguém? Eu quero orar por você. Tem alguém que ainda não é crente ou está afastado? A senhora, vem aqui, glória a Deus. Quero orar pela senhora. E também vamos orar pela sua saúde também. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém? Oh, glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Nós vamos orar. Estendo as mãos aqui sobre essa nossa irmã aqui. Senhor Deus, aqui está esta nossa irmã agora, Senhor. Eu peço pela sua saúde. Eu peço pela sua vida. Eu peço pelo seu espírito. Salva a sua alma. Salva a sua alma, Senhor. Escreve o nome dela no livro da vida. E muda a sua vida a partir de hoje, Pai. Em nome de Jesus Cristo, produz na sua vida um novo nascimento. Produz na sua vida algo completamente novo, Senhor. Que ela possa a partir de hoje, que ela venha a partir de hoje, viver uma vida nova, Senhor. Viver em novidade de vida, que o passado fique para trás. E que o Senhor comece, Senhor, a fazer tudo novo na sua vida. Que ela possa ter uma visão nova da vida. Que ela possa ter fé, Senhor, em Ti e na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus lhe abençoe. Vamos abençoar uns aos outros dizendo: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lugar de descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não me dominam. E há um lugar que onde se perde é que se ganha. Este lugar é no Senhor. Este lugar
circunstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar você só vai achar em Jesus. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde meus medos não me dominam. E há um lugar que onde se perde é que se ganha. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Só em Ti. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é só em Ti, Senhor. Só em Ti. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Amém, aleluia. Aleluia! Este lugar é do Senhor, amém? Vamos estar em pé neste momento, irmão? Vamos fazer uma oração junto com o presbítero, irmão Aleildo, enquanto o grupo número 2 se prepara para louvar a Deus e logo após a direção com o pastor Natan. Eu sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Eu sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo.
transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida, sublime oleiro. Eu quero ser cheio da tua presença, transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida, sublime oleiro. Sou barro, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo. Polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro, polido. Sou barro, sou barro para ser moldado. Aleluia. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Começaram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões.
Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouviu o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Como são os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Começando em meu coração. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Começando em meu coração. Glórias a Deus. Que maravilhas, que mensagens maravilhosas, louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência neste programa de domingo. Vamos despedir nesta manhã ficando na paz, na oração e na união. Deus abençoe. Estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer.